que aos poucos vem entrando na mente das famílias. E as famílias, em modo geral, acham que o Estado é responsável pelos seus filhos, né? A educar os seus filhos, né, doutor? É como se a escola fosse a proteção para a criança dos pais opressores, né? Para não manter somente na tradição, somente naquilo que a família acredita. Eles falam que a criança ela tem que ter a amplitude de tudo que ela pode conhecer e não ficar restrita, né, ao conhecimento familiar. Mas eu queria só voltar um pouco no que o pastor André comentou a respeito de que o homeschooling, eu vou usar até um termo aqui, ele pipoca em todos os países, né? Por que isso acontece? Vamos voltar um pouquinho até na parte filosófica. Ele é um direito natural das famílias. Então, não existe um termo, não existe o termo inicial de quando começou o homeschooling, porque ele sempre existiu na realidade. O homeschooling, ele não tem, assim, então, até X momento só era praticada tal educação, e depois apareceu o homeschooling, porque o homeschooling, ele é inerente aos pais, o poder de educar os filhos. Na verdade, inclusive a nossa legislação, ela é mal interpretada, e eu acredito sim por um ativismo judicial ideológico, né? Isso que você falou, foi entrando a ideologia de Paulo Freire, de Karl Marx. Então, lugar de criança é aonde? Na escola, né? Então, foi se introduzindo isso até de uma maneira como se fosse um marketing, para que o Estado tome conta dessas crianças, e aí introduza todo tipo de ideia que é possível. Mas, enfim, eu ia dizendo que é um direito natural e da amplitude do poder familiar. Até então, que eu falei para você que ampliou a minha forma de ver o direito, quando você olhava para o direito dos pais, na realidade, não se falava sobre direito dos pais, e sim deveres dos pais, deveres do poder familiar. Tanto é que quando a ação, provavelmente, que a Regiane está respondendo, ela se chama, a classificação dela é descumprimento do poder familiar, como se ela estivesse descumprindo o poder, e não é verdade. Ela está usando a amplitude do poder familiar, que não são todos os pais que utilizam. Mas a nossa legislação, ela não fala em específico de homeschooling, mas em momento algum ela proíbe essa modalidade de ensino. Ao contrário, os pais, eles devem educar os filhos. É um dever dos pais e do Estado. Então, olha a amplitude do poder familiar. Ele não é restrito, ele é amplo. Só que nós, e isso incluindo o judiciário todo, não está acostumado a ver pais pleiteando essa amplitude do direito familiar, essa amplitude do seu poder como pais. Ele está acostumado a cobrar pais que não cumprem o seu dever familiar. Agora, dizer, por exemplo, que um caso como o da Regiane é um descumprimento do poder familiar, para mim, quando eu leio isso num processo judicial, eu já falo, que absurdo, esse nome está errado. O nome da ação em si já está errado, né? Porque ela não está descumprindo com o dever do poder familiar, ela está ampliando, ela está usando na amplitude o seu poder familiar. Ela decidiu abrir mão do tempo, né? Um pai e uma mãe, eu estou usando o caso dela, mas um pai e uma mãe homeschooler, eles decidiram abrir mão do tempo deles, que talvez ela pudesse dar uma voltinha no shopping, né? Mas para quê? Para se preparar, para educar o seu filho, sabe? Em todos os aspectos.